O mundo está barulhento. Todos falam, todos opinam, todos querem ser vistos, mas quanto mais as pessoas falam, menos elas fazem. Quanto mais mostram, menos constroem. E no meio desse ruído constante, há um tipo raro de homem. O homem que se cala, que observa, que age e muda a própria vida em silêncio. Esse homem não busca aplausos, não precisa de palco, ele não explica seus planos, ele apenas se move. Enquanto os outros anunciam, ele executa. Enquanto os outros reclamam, ele constrói. E quando o mundo percebe, já é tarde demais. Essa é a essência do poder silencioso. A força que nasce no recolhimento, na disciplina, na mente que não precisa provar nada. O verdadeiro crescimento não acontece sob os holofotes. Acontece nas madrugadas solitárias, nos dias em que você trabalha mesmo cansado, nos momentos em que ninguém te vê, mas você continua. Ali, no silêncio, é onde a transformação acontece. Não importa onde você está agora. Se sua vida parece um caos, se você começa e nunca termina, se sente que perdeu o controle. Isso não é o fim, é apenas o início. Todo homem que se reconstrói começa na desordem. A bagunça é o sinal de que algo precisa nascer de novo. Mas esse renascimento exige uma condição: o silêncio. O silêncio é a terra fértil onde os planos criam raiz. É o espaço onde você deixa de falar e começa a agir. A maioria das pessoas vive anunciando o que vai fazer, mas quanto mais anunciam, menos realizam. Porque quando você fala demais, gasta energia que deveria estar sendo usada na ação. Você entrega seus planos para o mundo e o mundo devolve distração, inveja e dúvida. O homem sábio não explica, ele age. Ele entende que cada palavra dita antes da hora é uma semente arrancada antes de germinar. Quer um exemplo? Imagine que você está construindo uma casa. O alicerce mal foi colocado e antes mesmo da primeira parede subir, você chama todo mundo para ver o terreno. De repente, surgem críticas, palpites, comparações e o seu projeto, que era sólido dentro da sua mente, se fragmenta nas opiniões alheias. É isso que acontece quando você fala demais sobre o que ainda está nascendo. O estoicismo ensina: a virtude está na ação, não na exibição. Não é sobre falar bonito, é sobre agir com firmeza. Sêneca dizia: não falamos para mostrar que sabemos, mas para mostrar que fazemos. E fazer exige foco. Foco não combina com barulho. Quando você expõe seus planos cedo demais, o cérebro sente uma falsa recompensa. A dopamina te faz acreditar que já conquistou algo apenas por ter contado, mas é uma ilusão. Você anuncia o treino e se sente forte, sem treinar. Você fala da mudança e se sente vitorioso, sem mudar. O aplauso chega antes da vitória e leva embora a vontade de vencer. Por isso, o silêncio é essencial. Ele protege a fase mais frágil dos seus sonhos. Assim como uma semente precisa do escuro da terra para germinar, seus planos precisam do anonimato para criar força. O homem que entende isso não se apressa em mostrar resultados. Ele entende que as coisas sólidas levam tempo, e o tempo trabalha a favor de quem sabe esperar. A paciência é uma forma de poder. Quem tem pressa, tropeça. Quem sabe esperar, domina. O silêncio é a arma de quem não precisa provar nada. É o território da mente disciplinada. É o lugar onde a energia se concentra. Enquanto os outros contam sonhos, você vai construir os seus. Enquanto eles buscam curtidas, você busca evolução. Enquanto eles se distraem com opiniões, você vai lapidar o próprio caráter. Porque o verdadeiro sucesso não precisa de anúncio. Ele chega quando você está pronto, não quando o mundo espera. O barulho atrai curiosos, mas o silêncio atrai resultados. A maioria não entende isso. Vivemos em uma época em que mostrar vale mais do que ser. As pessoas querem aplausos antes da conquista.
Elogios antes do esforço, reconhecimento antes da consistência. Mas nada disso constrói. O homem estoico sabe: quem planta no silêncio, colhe em grandeza. O poder de mudar sua vida está no que você faz quando ninguém vê. Naquelas horas em que o corpo quer parar, mas a mente diz só mais um passo. No momento em que você escolhe disciplina em vez de conforto. No instante em que você fecha a boca e deixa que o trabalho fale por você. A cada dia em silêncio, você se fortalece. A cada meta cumprida sem precisar mostrar, você se torna mais perigoso. E o perigo de um homem assim é simples: ninguém o vê chegando. Quando o resultado aparece, é impossível ignorar. A mente silenciosa é como uma espada afiada. Ela não brilha o tempo todo, mas corta quando é preciso. E quem vive nesse estado domina o que todos os outros temem: o próprio ego. O ego quer aplausos. A disciplina quer progresso. E quando você troca aplauso por progresso, você se torna imparável. O silêncio é uma escolha. E toda escolha exige coragem. Porque ficar em silêncio num mundo que grita é um ato de força. Mas é nesse ato que o verdadeiro poder nasce. Você deixa de viver para ser notado e começa a viver para ser completo. Pense em um atleta de alto desempenho. Ele não anuncia suas metas. Ele treina quando ninguém está olhando. E quando o resultado aparece, é impossível não notar. É assim que você deve agir. Treine sua mente, fortaleça seu corpo, organize sua rotina. E quando o mundo te perguntar o que aconteceu com você, apenas sorria. O homem que cresce em silêncio não precisa explicar nada. O olhar dele já carrega a resposta. A presença dele já impõe respeito, porque o silêncio verdadeiro não é vazio, é cheio de propósito. Lembre-se disso. O barulho é vaidade. O silêncio é estratégia. Enquanto eles falam, você constrói. Enquanto eles se distraem, você evolui. Enquanto eles tentam aparecer, você se prepara. E quando o momento chegar, seus resultados farão o barulho que o seu ego tanto desejava. Mas dessa vez, sem palavras. Apenas com conquistas. Porque o silêncio dos fortes ecoa mais alto do que o grito dos inseguros. Organizar a vida não é sobre criar uma rotina perfeita. É sobre construir uma fortaleza interna, uma estrutura que resista ao caos do mundo, porque o mundo vai tentar te distrair. Vai colocar ruído, urgências, comparações, opiniões. Mas se você tiver clareza do que quer, nada te desvia. E clareza nasce no silêncio. Silêncio não é ausência de som, é presença de foco. É quando você deixa de correr atrás de tudo e começa a correr apenas atrás do que importa. A maioria das pessoas vive ocupada, mas não produtiva. Faz 1000 coisas, termina nenhuma. Corre, mas não avança. Vive apagando incêndios, mas nunca acende a própria chama. O homem estoico entende que nem tudo merece atenção. Ele escolhe o essencial. Ele elimina o resto. Ele sabe que cada sim errado rouba a energia de um sim que realmente importava. Por isso, ele aprende a dizer não. Não às distrações. Não à pressa. Não à aprovação dos outros. E esse não é o que faz o sim dele valer alguma coisa. Sêneca dizia que o problema não é a falta de tempo, é o desperdício dele. E é verdade. Você não precisa de mais horas no dia. Você precisa de menos desperdício. Precisa parar de reagir a tudo e começar a agir com direção. Pegue um papel e olhe de frente para a sua vida. Anote tudo que ocupa sua mente. Projetos, obrigações, distrações, conversas inúteis, vícios, pessoas que te drenam. Depois, faça a pergunta que muda tudo. O que realmente me aproxima da vida que eu quero? Essa pergunta é uma espada. Ela corta o supérfluo e deixa apenas o essencial. E quando você corta o excesso, algo incrível acontece. A sua energia volta.
O foco retorna, a clareza reaparece. De repente, o que parecia impossível começa a ganhar forma. Porque o progresso não vem da correria, vem da direção. Organizar a vida em silêncio é isso. Não é sobre falar bonito, é sobre agir com propósito. É saber o que precisa ser feito e fazer, todos os dias, sem depender de motivação, sem depender de elogios. É sobre disciplina, e disciplina é a ponte entre quem você é e quem você quer ser. A liberdade que todo mundo busca nasce da disciplina que quase ninguém quer ter. Sem rotina, a mente se perde. Sem estrutura, o corpo fraqueja. Sem propósito, a alma adoece. A rotina não é uma prisão, é um escudo. É o que te protege do caos. É o que te mantém no eixo quando o mundo tenta te arrastar para o lado errado. A rotina te dá estabilidade, e estabilidade é o terreno onde o crescimento acontece. Marco Aurélio, imperador de Roma, tinha uma rotina simples, mas inegociável. Ele acordava cedo, refletia sobre a vida, anotava seus pensamentos e se preparava para o peso do dia. Ele não fazia isso por vaidade. Fazia por sobrevivência. Sem disciplina, até o mais sábio se perde. Você não precisa ser perfeito, precisa ser constante. Se cair, levante. Se falhar hoje, recomece amanhã. O erro não destrói a rotina. O abandono, sim. O segredo é continuar. Um pouco todo dia, sem pressa, mas sem pausa, porque o tempo vai passar de qualquer jeito. E se você tiver coragem de persistir, vai perceber que os dias silenciosos constroem uma vida ruidosa de conquistas. Mas atenção, mudar a vida exige escrita. Quem não escreve anda em círculos. Você pode ter 1000 ideias na cabeça, mas se elas não estão no papel, não existem. Escrever é comprometer-se, é transformar sonho em plano e plano em ação. Pegue um caderno e escreva 3 coisas. O que eu quero, por que eu quero, como eu vou chegar lá. Essas 3 perguntas simples criam um mapa. Sem ele, você navega à deriva. Com ele, você começa a comandar o próprio navio. E uma vez por mês, revise. Olhe o que deu certo. Olhe o que falhou. Ajuste o rumo, mas em silêncio. Você não precisa avisar o mundo de cada mudança. Nem todo passo merece ser compartilhado. Algumas vitórias só florescem quando são guardadas. Não conte seus planos. Não explique seus ajustes. Não se justifique. Quem precisa entender, entenderá pelo resultado. Quem não entende, não merece saber. O silêncio te protege da inveja, da dúvida e da energia que o mundo suga quando você se expõe demais. Nem todo olhar é curioso, alguns são veneno. Nem toda pergunta é inocente, algumas querem te desviar do foco. Então, blinde-se, proteja seu processo, mostre apenas quando estiver pronto. E quando mostrar, que seja impossível de ignorar. O silêncio não é ausência de ação, é concentração de energia. Enquanto o mundo se agita, você se alinha. Enquanto os outros gritam, você trabalha. Enquanto os outros tentam provar, você progride. No fim, o homem que fala pouco e age muito sempre vence, porque o barulho se apaga, mas o resultado permanece. Quando você organiza sua vida em silêncio, o mundo percebe, não pelos seus discursos, mas pela sua postura, pela calma que vem de quem tem direção, pela confiança de quem sabe o que faz, pela serenidade de quem não precisa mais competir. É isso que significa ser um homem estoico. Ser firme quando o mundo é instável. Ser constante quando todos os outros desistem. Ser disciplinado quando o resto se distrai. E, acima de tudo, ser silencioso, mas letal, porque o verdadeiro poder não precisa de testemunhas. No final, quando tudo estiver organizado, quando sua vida estiver de pé e o silêncio tiver feito seu trabalho, você vai olhar para trás e entender. As fases mais difíceis foram também as mais valiosas. Foram elas que moldaram o seu caráter.
Foram elas que te ensinaram a agir sem depender do mundo. Então lembre-se, cresça em silêncio, trabalhe em silêncio, corrija em silêncio e deixe que o barulho venha dos resultados. Porque o homem que domina o silêncio domina a si mesmo. E quem domina a si mesmo já venceu tudo o que precisava vencer. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like agora, não por mim, mas por você. Para firmar esse compromisso de crescer em silêncio, inscreva-se no canal e escreva nos comentários: meu silêncio constrói, meus resultados falam. Continue a jornada. Aqui na tela estão 2 outros vídeos que vão te guiar ainda mais fundo nessa filosofia. Escolha um e siga o caminho dos fortes, o viking estoico, onde o silêncio forja o homem e o homem forja o destino.